tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Hermes, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura, ler textos literários, conhecer textos literários, rever alguns textos literários, rever alguns autores, conhecer novas possibilidades de textos que a gente já conhece. Olha só, eu já estou dando uma dica para vocês do que nós vamos falar hoje. Por que a gente pode fazer isso, professor? Com tudo isso, conhecer, viver, viajar sem sair do lugar, como eu estou acostumado a dizer, porque a literatura permite que façamos isso, que a gente possa, sim, entrar nos textos, viver os textos, sermos outras pessoas naquele momento que nós estamos fazendo a leitura daquele texto literário que me faz, sim, viajar, conhecer outros lugares que às vezes nem existem, né? Que está ali somente na imaginação de quem escreveu. E para a gente iniciar a nossa aula, olha só, para a gente iniciar a nossa aula de hoje, eu já te convido para a gente ir, né? Conversando, levantando ali as nossas impressões a respeito de algumas coisas. Então, eu pergunto para vocês, a expressão viveram felizes para sempre te lembra qual gênero literário? Essa é uma das perguntas. Qual gênero literário? E você já pensou se o final dos contos de fadas fosse diferente? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, viveram felizes para sempre, nos lembra o quê? Claro que nos lembra os contos de fadas. Ah, professor, mas eu era muito pequeno quando eu gostava de contos de fadas. E contos de fadas é coisa de criança, aí que vocês se enganam. Eu sou uma pessoa que gosto muito dos contos de fadas, de todas as versões que esses contos de fadas possuem, porque a gente sabe, né, que os contos de fadas, eles possuem inúmeras versões. E como seria o final dos contos de fadas, né? Se, por exemplo, se não existisse essa coisa do viveram felizes para sempre, quais outras coisas poderiam acontecer? Porque, às vezes, quando a gente faz a leitura do conto de fadas, parece o quê? Parece que, né, todo mundo fica feliz e ali acabou e nada mais acontece depois. Então, a gente tem que colocar, claro, a nossa imaginação para saber o que vai acontecer. Por isso, como que poderiam ser esses outros finais? Como que poderia ser outros finais dos contos de fadas? Será que aquele conto de fadas clássico que a gente tem, que a princesa vive feliz para sempre? E se esse para sempre não existisse? Já pensaram sobre isso? Quanta coisa poderia acontecer? Né? Quanta história ainda poderia acontecer. Então é bem interessante quando a gente começa a pensar, a questionar alguns finais para saber assim, nossa, mas acabou assim? Poderia ter acabado de outro jeito? Então, os contos de fadas é um desses gênero literário que nos permite isso, que nos permite fazer ali, pensar, nossa, mas será que é só isso? E já que nós estamos falando de contos de fadas, vamos conhecer nosso autor de hoje? Olha só. Nosso autor é Miguel Ángel Tenório. Aí agora a pronúncia do sobrenome dele fica um pouco ali diferente. Por quê? Porque ele nasceu na cidade do México. Olha só, então nós temos ali um autor de fora. Hoje não é um autor brasileiro. Ele nasceu em 1954. Escritor, dramaturgo e contador de histórias para crianças, jovens e adultos. Agora eu paro um pouquinho para conversar com vocês. Quando a gente ouve, né, contador de histórias, a gente pensa sempre na criança, né, no infantil, mas não. O contador de histórias, ele conta, sim, também para pessoas adultas, para jovens. E lembra que a gente já falou algumas vezes que o conto, o gênero textual conto, ele saiu lá da oralidade. E daí que ele passou a ser escrito. Então, contar histórias é muito
gostoso. E cada um de nós tem história para contar, seja ela qual for, seja uma história de aventura, seja uma história alegre, seja uma história triste, a gente sempre tem histórias para contar. Então, sim, a gente pode ser contador de histórias, mas quando a gente fala de contar histórias literárias, daí sim fica muito mais gostoso, muito mais divertido, porque a gente pode envolver ali todas as pessoas que estão à nossa volta. E para a gente começar, então, o nosso texto, nós vamos pensar um pouco, certo? Nós vamos pensar, olha só. Conhece esta personagem? Você conhece? Sim ou não? Qual é o nome dessa personagem, certo? E agora, qual poderia ser o título do conto se mudássemos a sua posição? Olha só como a nossa personagem vai ficar. Ixi, e agora, qual poderia ser o título do conto se mudássemos a sua posição? Então, olha só voltando, nós temos o quê? Nós temos a nossa personagem ali, temos essa personagem, e agora nós vamos mudar essa posição dela. Quais seriam as possibilidades, né? Quais seriam as possibilidades aí de título para essa história? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou aí nas possibilidades de título? Conseguiu pensar em um? Será que ali... professor, porque eu preciso conhecer a personagem. Mas essa personagem tá fácil da gente conhecer, né? Claro que ali, a Branca de Neve. Mas daí a Branca de Neve girou. Será que é Branca de Neve que gira? Será que é Branca de Neve de ponta cabeça? São muitas as opções de título que nós temos. E o texto de hoje, o conto de hoje, chama-se Branca de Neve ao Contrário. E esse Branca de Neve ao Contrário foi tirado aqui desse livro Não Era Uma Vez. Olha só, contos clássicos recontados. Olha que interessante, não era uma vez. Não era uma vez. Então eu tenho contos clássicos o quê? Contos clássicos que foram recontados. Não é bacana? Isso. Então por isso que nós temos o Branca de Neve ao Contrário. Branca de Neve ao Contrário. A história da Branca de Neve, eu sei que você conhece, mas nós vamos pensar mais um pouquinho. Quais hipóteses podemos levantar a respeito do conto Branca de Neve ao Contrário? A partir do título, o que você imagina que pode ter nessa história? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, levantou aí algumas hipóteses, pensou na história original da Branca de Neve, né? Porque quando a gente pensa naquela história original, esse conto clássico que a gente conhece, daí a gente já vai criando ali quais são as possibilidades, já que é Branca de Neve ao contrário. Lembra? Não era uma vez, é o título do nosso livro. Não era
uma vez. Então, nós sabemos que vai ser diferente daquele que nós já conhecemos. E por falar em conhecer, vamos conhecer? Olha só, acompanhem comigo a leitura. Espelho, espelho meu, quem é a queridinha do papai? Perguntava Branca de Neve a todo momento desde que soube que o rei, seu pai, depois de ficar viúvo, iria casar de novo. Só você, princesinha, só você é a queridinha do papai. O espelho sempre respondia, enquanto a nova rainha, que seria sua madrasta, ainda não tinha mudado para o palácio para morar com o rei. Porque, quando isso aconteceu, Branca de Neve perguntou, espelho, espelho meu, quem é a queridinha do papai? O espelho respondeu, era você, princesinha, a queridinha do papai, mas agora ele tem duas em seu coraçãozinho. Agora que nós já lemos a introdução do nosso texto, nós vamos pensar a respeito. Olha só, qual poderia ser a reação de Branca de Neve ao descobrir que não era mais a única queridinha? Então, o que poderia acontecer? Quais seriam as reações? O que a Branca de Neve poderia fazer, já que ela não é mais a única queridinha? Um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou aí o que a Branca de Neve poderia fazer? Nós temos sempre que lembrar que nós estamos aí com Branca de Neve ao contrário. Então, pode ser que muita coisa daquela que for ali, que nós vimos, que nós ouvimos, que nós vemos, às vezes ainda pela TV ou pela internet, a história ali da Branca de Neve mais conhecida, aquele conto clássico mais conhecido, pode ser que ele seja totalmente diferente nesse. Mas vamos descobrir então o que acontece ali, como que a Branca de Neve vai reagir a essa informação de que ela não é mais a única queridinha? Olha só. Não, gritou Branca de Neve, e a primeira coisa que pensou foi que precisava se livrar da malvada rainha. Caçador, me faça um favor, disse Branca de Neve a um homem que trabalhava no castelo. O que você quiser, princesinha, respondeu o homem que a conhecia desde pequena. Eu quero que você leve para o bosque a perversa rainha que veio ocupar o lugar da minha mãe e quero que acabe com ela. O caçador arregalou os olhos porque não conseguia acreditar no que seus ouvidos tinham escutado. Ele apertava a boca para impedir as palavras de saírem. E seu nariz ofegava rapidamente, tentando acalmar todo o seu corpo, que tremeu ao perceber que a princesinha não estava brincando. Não queria contrariá-la, mas também não estava disposto a obedecê-la. No entanto, não tinha como chegar para o rei e dizer: sabe o que é, majestade? Sua filha me pediu isto. O que poderia acontecer? O rei iria achar que ele estava louco. O rei iria se irritar com ele por estar disposto a obedecer a Branca de Neve. O rei o acusaria de ficar levantando falso testemunho sobre Branca de Neve. O que ele poderia fazer? Precisava inventar um plano para se livrar da situação. E agora nós vamos tentar fazer o quê? Nós vamos tentar nos antecipar. Olha só, o que o caçador poderia fazer para não desagradar o rei e nem decepcionar Branca de Neve? Olha só, né? Porque ele está tentando ali ficar entre um, que é o rei, e o outro, que é a Branca de Neve. Então, como que ele pode ali
ver, mexer com essa situação para não ficar feio nem para um e nem para o outro. Um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que o caçador vai inventar? Qual plano ele vai criar ali para não decepcionar nenhum e nem o outro? Vamos ver? Olha só. Plano A. Esquecer o pedido com a esperança de que, com o tempo, Branca de Neve acalmasse sua raiva ou esquecesse do assunto. Plano B. Encontrar uma maneira de safar-se definitivamente da situação. O plano A não funcionou. Os dias passavam e Branca de Neve ficava cada vez mais insistente. Vai, caçador, por favor. Se você fizer isso, eu lhe dou uma boa recompensa. Branca de Neve tinha guardado todos os presentes de valor que seu pai lhe dava cada vez que ia viajar. E como ele viajava muito e se sentia muito culpado por ver tão pouco Branca de Neve, acabava sempre lhe dando muito dinheiro, muitas terras e muitos animais. Então o caçador teve que recorrer ao plano B. E as circunstâncias foram se acomodando de tal maneira que acabaram ficando propícias para a execução desse plano. Acontece que a rainha, que também tinha seu espelhinho, perguntava: Espelho da minha alma, espelho do meu coração, por acaso eu tenho algum amor pela Branca de Neve? Por mais que a senhora diga, rainha querida, rainha do meu coração, por Branca de Neve, a senhora não tem nem um pingo de amor. Acontece que a rainha, que não tinha filhos de seu casamento anterior, não estava acostumada a lidar com cara emburrada de crianças mimadas, com as expressões de tédio dos mais mimados dos mimados e muito menos com as palavras realmente ferinas de Branca de Neve, que distraidamente dizia: Mãe só tem uma, mas madrastas tem de sobra. Não sei por que meu pai quer você, com tantas outras mais bonitas. Minha mãe é que sabia cuidar da casa. Você não sabe nem cozinhar. As frequentes viagens do rei se transformavam em dias de tortura para a rainha, para quem estava cada vez mais difícil ficar sozinha no castelo com Branca de Neve. Por isso, um dia, durante uma das viagens do rei, a rainha resolveu que iria passar uns dias no bosque, na casinha que o rei havia construído para os fins de semana. E agora a gente vai fazer uma pausa nessa nossa leitura para a gente fazer o quê? Para nós pensarmos. Até agora, certo? Nós fizemos a leitura, já uma boa parte do texto, mas até agora, quais são as diferenças entre o conto popularmente conhecido, aquele conto mais conhecido, aquele que a gente cresceu ouvindo, e o Branca de Neve ao contrário? Eu vou pedir para vocês fazerem a relação aí das diferenças e eu já volto para a gente continuar nossa história.
Então, conseguiram encontrar várias diferenças aí entre aquele conto que a gente já conhece, né? Aquele conto clássico e esse que nós estamos fazendo a leitura de hoje, lembrando, né, que nós temos ali a mesma ideia, os mesmos personagens, mas são histórias bem diferentes, ok? Então, vamos continuar a nossa história para saber o que mais vai ter de diferente. Então, olhem só. Nesse momento, o caçador percebeu a oportunidade de colocar em prática o plano B. Eu acompanho a rainha, disse o caçador a Branca de Neve, enquanto piscava um olho. Muito bem, disse a princesa. Se você trouxer o fígado e o coração da rainha, eu lhe darei a sua recompensa. O fígado e o coração? Perguntou o caçador, aterrorizado. É, respondeu Branca de Neve, com um olhar perverso, porque já planejava organizar um churrasco para os empregados com as entranhas da rainha. Hihihi! Ela ria por dentro. Que todos comam a rainha. O caçador olhou com horror a expressão de bruxa que Branca de Neve exibia e não se arriscou a perguntar mais nada. Colocou-se às ordens da rainha para acompanhá-la e foi para o bosque com ela. Ao chegar no coração do bosque, encontraram a casa de veraneio e a rainha deu ao caçador algumas moedas, pedindo-lhe que a deixasse sozinho. Nesse momento, duas ideias passaram pela cabeça do caçador. 1. Matar a rainha ali mesmo, imediatamente. No fundo, não sentia absolutamente nada por ela. Branca de Neve se acalmaria e ele pegaria sua recompensa e iria para bem longe dali, viver uma nova vida com sua família. 2. Não fazer nada com a rainha, porque afinal, que culpa tinha ela do ódio e rancor de Branca de Neve? E além disso, a rainha nunca havia sido má com ele, e ele não era nenhum desalmado. Até aquela altura de sua vida, tinha sido uma boa pessoa. Por que iria estragar tudo agora? O caçador, então, decidiu não fazer nada com a rainha. Começou a se afastar da casa de veraneio. Mas, de repente, ele se lembrou do olhar de bruxa de Branca de Neve. O que aconteceria se ele chegasse de mãos vazias? Conseguir as vísceras não seria difícil. Poderia matar um coelho e tirar o fígado, o coração, os rins e até os miolos. Mas o que aconteceria se Branca de Neve quisesse ter certeza e resolvesse vir ao bosque para a casa de veraneio? O que aconteceria se chegasse e descobrisse que a madrasta ainda estava viva? Na melhor das hipóteses, Branca de Neve ficaria furiosa e outro caçador viria vingar-se do caçador que a havia enganado. Então, o caçador decidiu esperar escurecer para disfarçar-se de uma espécie de ogro e assaltar a casa da rainha. Ela ficaria assustada e fugiria até se perder no bosque. Passaria muitos dias perdido. Tempo suficiente para que o caçador voltasse até Branca de Neve, entregasse as vísceras, pegasse a recompensa e fosse para bem longe do reino. Mas o plano do caçador fracassou, porque a rainha desmaiou. E então o caçador não teve outra opção a não ser colocar a rainha em um saco e carregá-la para atravessar o bosque no meio da noite e chegar ao amanhecer na aldeia onde viviam os 7 anões. Agora eu vou fazer mais uma pausa para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos pensar, né, nessa história que nós estamos lendo, Branca de Neve ao contrário, como as coisas realmente parecem estar ao contrário, né? Porque ali quem parece má parece ser a Branca de Neve, a rainha parece estar sofrendo ali com a presença da Branca de Neve, mas, né, a Branca de Neve está tentando fazer aquilo que a gente já conhecia, né? Daquela história clássica que a gente já conhecia, que era mandar o caçador atrás da Branca de Neve, e a Branca de Neve mandou o caçador. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos lidando com as diferenças entre os contos, nós estamos lidando com o quê? Com aquilo que acontece nos dois contos que nós conhecemos, nas duas histórias. É esse clássico e esse que nós estamos lendo agora.
né? O fato do caçador ir atrás só trocou ali as personagens, né? Mas tanto em um conto como no outro, essa coisa acontece do caçador. E agora nós chegamos ao ponto em que aparecem outros personagens que nós também já conhecemos, que é quem? Que são os 7 anões. Então, vamos continuar a história para a gente descobrir ali as semelhanças e diferenças entre o conto. Olha só. Enquanto o caçador observava de longe os anões, se preparando para ir trabalhar, a rainha voltou a si e gritou lá dentro do saco onde estava. E o caçador não teve escolha, a não ser dar umas boas pancadas até que a rainha desmaiasse novamente. Perdão, senhora, pelo que eu estou fazendo, disse o caçador em voz baixa, mas tenho certeza de que, se eu tentar explicar, a senhora não vai entender. Os anões, que trabalhavam como mineiros em um povoado vizinho, estavam de saída quando o caçador, que os conhecia de algum tempo atrás, surgiu diante deles e contou toda a história, que deixou os anões totalmente boquiabertos. E o que você quer que a gente faça? Perguntou o mais velho dos anões. Quero que vocês cuidem dela tempo suficiente para eu pegar minha recompensa. Eu darei a vocês metade do que receber, e vocês ficarão com o crédito de terem salvado a rainha dos perigos do bosque. Os anões fizeram uma reunião. A rainha começou a despertar dentro do saco e, de novo, o caçador não podia fazer nada a não ser dar diversas cacetadas até que ela desmaiasse mais uma vez. Agora, faço novamente uma pausa na nossa leitura. Paramos aqui, os anões fizeram a reunião e eu pergunto para vocês. Então, qual poderia ser a decisão dos anões com relação à madrasta? Lembre, o caçador fez o quê? Pediu para os anões ficarem com a madrasta. Ah, lembrem disso. E agora, qual será que vai ser a decisão dos anões? Vai ficar, não vai ficar? Por que vai ficar? Por que não vai ficar? Vou dar um tempinho e eu já volto. Então, qual será a decisão desses anões? Eu confesso para vocês que eu gosto muito desse conto, Branca de Neve ao contrário, porque mexe muito com aquilo que a gente já conhece, né? Que é aquele conto que a gente vem crescendo, ouvindo, né? E até mesmo contando para outras pessoas aquele conto. E esse conto ele vem para mexer com a gente, para mexer com aquilo que a gente já conhece. Então a gente fica, nossa, mas ele vai ajudar a madrasta. Não, mas ele não vai ajudar a madrasta porque ele tem que, na verdade, ajudar a Branca de Neve. E a gente acaba entrando em confusão. Mas claro que o conto ainda não acabou e tem muita história ainda para vocês. Então, olha só. De minha parte, eu gosto da ideia de que saibam que somos bons, disse um dos anões. Nem o mais velho, nem o mais novo, mas o terceiro em idade. Para mim também, disse o quinto anão, que tinha uma barba muito longa, que lhe cobria os tornozelos. As pessoas pensam que somos maus porque não nos conhecem. Por isso sempre vivemos isolados, disse o anão que era o segundo mais velho. Por isso nos pagam menos no trabalho. Somos diferentes e por isso nos tratam mal. E então, perguntou o anão mais velho, aceitamos o que o senhor caçador está propondo? Nesta conversa dos anões, eu paro novamente para fazer uma reflexão com vocês a respeito disso que é
mostrado no conto. Olha só como isso nos faz refletir, às vezes, até mesmo no círculo social, até mesmo aqui no nosso país, onde a gente vive, que por isso sempre vivemos isolados. Olha só, porque por somos diferentes e por isso vivemos isolados e nos tratam mal. É interessante a gente perceber como esse conto está trazendo essa reflexão, de como as pessoas tratam as outras por serem ali diferentes. Então, chama a atenção de vocês para essa parte do conto, porque é uma parte bem interessante. Por quê? Porque é uma realidade que a gente sabe que existe essa realidade. Então, vamos continuar o conto. Olha só, os anões fizeram uma votação. Decidiram por unanimidade que sim. Inclusive, o sétimo, aquele que era o mais diferente de todos e parecia que entendia menos e não falava, ele também levantou a mão para dar seu voto afirmativo. Então, o caçador foi ao bosque, caçou um coelho, tirou as vísceras, foi até Branca de Neve e entregou-as, pediu sua recompensa e desapareceu do palácio naquele mesmo dia. Os anões, por sua vez, decidiram dar à rainha algumas ervas para mantê-la dormindo e não ter que recorrer aos métodos violentos do caçador. Depois, a colocaram em um caixão de cristal para atravessar todo o bosque e levá-la até o palácio para contar a história da mulher que fugia apavorada, perseguida por um ogro e que eles tinham conseguido salvar. Pelo menos, isso era o que haviam planejado. No entanto, o plano não deu certo, porque... Espelho, espelho meu, perguntou Branca de Neve. Quem é a queridinha do papai? Você, só você, princesinha, respondeu o espelho. Mas, quando o rei, seu papai, perguntar por sua esposa, a dor da perda será tão grande que seu coração nunca mais encontrará a paz. E foi o que aconteceu. O rei chegou e, assim que cumprimentou Branca de Neve, perguntou imediatamente por sua rainha. Branca de Neve criou coragem e disse: Papai, preciso confessar uma coisa. Mas Branca de Neve imaginou-se contando ao pai toda a verdade. Então imaginou sua cara de tristeza e chegou a achar que ele morreria diante de seus olhos. Então, Branca de Neve sentiu-se a menina mais cruel, mais perversa, mais maldosa, mais vil, E não conseguiu. Não conseguiu fazer outra coisa senão sair correndo do palácio, montar em um cavalo e correr até a casa de veraneio onde acreditava que estivesse a rainha morta. Mas, quando Branca de Neve chegou lá, não encontrou a rainha. Procurou algum túmulo por perto. Não havia nenhum. Branca de Neve entrou pelo bosque, atravessou-o a todo galope e chegou ao povoado dos 7 anões para ver se alguém lhe daria informações sobre o paradeiro do corpo da rainha. Talvez eu possa dizer ao papai que tenho uma má notícia e que eu também fiquei triste com a morte da rainha, pensou. Entretanto, o pai de Branca de Neve, ao ver que sua filha havia saído a toda velocidade, montou também rapidamente em seu cavalo e, acompanhado de sua escolta, partiu no encalço dela. Chegaram à casa de veraneio e não encontraram ninguém. Algumas pegadas indicavam o caminho até o povoado dos 7 anões, e foi para lá que se dirigiu o rei com toda a sua comitiva. Enquanto isso acontecia no bosque, no povoado, os anões viram chegar uma menina a cavalo. Eles não sabiam que se tratava de Branca de Neve. Os anões a cumprimentaram e atravessaram a estrada despreocupadamente diante dela, levando o ataúde de vidro onde estava a rainha adormecida, mas que parecia morta. Branca de Neve ficou horrorizada e lançou um terrível grito de dor, ajoelhando-se diante do ataúde. Os anões ficaram desconcertados, pousaram o ataúde no chão e se aproximaram para ver o que estava acontecendo com aquela garota. Quase ao mesmo tempo chegava o rei, que, ao ver a rainha no ataúde,
também emitiu um terrível grito de dor e sentiu a irresistível necessidade de consolar Branca de Neve. É preciso se conformar, filha, disse o pai, supondo que Branca de Neve também chorava pela perda da rainha. Mas, de repente, para a surpresa do rei e da própria Branca de Neve, a rainha começou a despertar. Como? Não está morta? Perguntou contrariada a Branca de Neve. Os anões explicaram a situação. O rei, que estava extremamente feliz, ajudou a rainha a sair do ataúde e ordenou que fizessem 3 dias de festa nacional para comemorar o retorno de sua esposa sã e salva. Nesse momento, paro novamente a nossa leitura do nosso conto. Fez uma boa leitura, uma boa parte do conto já está lida e eu convido você para nós pensarmos. Qual poderia ser a reação do rei quando ele descobrisse a verdade? Então, o que poderia acontecer? O que o rei poderia fazer se você fosse o rei? O que você faria? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que poderia acontecer se o rei descobrisse a verdade? Se coloque no lugar desse rei. O que você faria se você descobrisse a verdade, que foi tudo um plano, da Branca de Neve para se livrar da madrasta? Como que você agiria nessa situação? Você sabe, claro, que eu sou curioso e fico curioso para saber o que vocês colocam aí de resposta. Mas vamos continuar o nosso texto, que o nosso texto ainda não acabou e nós queremos saber como que isso vai se desenrolar, o que vai acontecer com a Branca de Neve, ou com o rei, ou com a madrasta, ou então com os anões. Opa, você não esqueceu de alguém? Não esqueceu ali do caçador? Então tem ele ali também. O que será que aconteceu com esse caçador que só saiu da história? Lembra? Ele pegou a recompensa e saiu. Vamos continuar a leitura para saber se a gente descobre tudo isso. Então acompanhem comigo. Branca de Neve fingiu alegria. Ofereceu-se para fazer com suas próprias mãos uma deliciosa torta de maçã. Colocou veneno na fatia e serviu à rainha. Mas aconteceu alguma coisa errada com esse veneno, que só provocou uma dor de estômago na rainha, e o rei pôs a culpa no guisado. Espelho da minha alma, espelho do meu coração. É verdade que Branca de Neve quer me matar? Perguntou a rainha. Nisso que dizes, tens razão, rainha querida, rainha do meu coração. Mas, se com o rei queres viver, não tem jeito. Terás que suportar a menina. Espelho, espelho meu, quem é a queridinha do papai? Branca de Neve continuava a perguntar todos os dias. Só você, princesinha, só você é a queridinha do papai, respondia sempre o espelho, que também acrescentava para deixá-la segura. Um dia, seu papai pode deixar de gostar da rainha, mas nunca de você, princesinha, porque seu papai sempre amará você. No entanto, Branca de Neve continuou tentando de outras maneiras acabar com a rainha, mas nenhuma funcionou. E a única coisa que deu certo foi começar a contar essa história. Mas, ao contrário, dizendo que era a perversa rainha que queria se desfazer da pobre Branca de Neve, simplesmente porque ela ficava cada vez mais bonita. A verdadeira história de Branca de Neve esteve a ponto de se perder, não fosse o fato de o caçador, em seus últimos dias de vida, enfrentar um dilema
que não o deixava morrer em paz. Então, ele tomou uma decisão. Diante de duas opções. 1. Contar o que sabia sobre Branca de Neve. Ou 2. Não contar nada e levar seu segredo para o túmulo. Decidiu-se pela primeira. Que razão haveria para não contar? Disse a si mesmo. E contou a história a um de seus filhos, que contou para os outros, e estes outros a mais outros, e foi assim que chegaram até nossos dias as duas versões da história de Branca de Neve. E nas duas, como eles tanto queriam, os anões aparecem como gente boa. E assim termina o nosso conto Branca de Neve ao Contrário. Lembrando, novamente, que nós tiramos esse conto deste livro. Não Era Uma Vez, Contos Clássicos Recontados. É um livro de contos bem bacana, bem divertido. Tem vários contos que são recontados e é um livro bem colorido, traz várias histórias. Olha só como nós temos várias histórias e o livro é, sim, bem colorido. E o mais interessante é que é exatamente a mesma coisa que aconteceu com Branca de Neve. Nós temos o quê? Nós temos um conto que a gente conhece, e a gente conhece bem, né? A história da Branca de Neve, a gente tem esse conto. Só que o conto ele vai ser contado com outro olhar. Esse olhar desse conto de hoje, olha só, nós tivemos esse conto contado ali pelo caçador. Não é interessante? Que o caçador fala realmente como aconteceu. E olha que bacana nessa nossa última parte, que diz assim, ó. E contou a história a um de seus filhos, que contou para os outros, e estes outros a mais outros. E foi assim que chegaram até nossos dias as duas versões da história de Branca de Neve. E nas duas, como eles tanto queriam, os anões aparecem como gente boa. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que é bem aquilo que a gente tem conversado quando a gente trabalha os contos. A gente sempre fala que os contos, eles iniciaram como? Na oralidade. Lembram? Sendo falados, contados. E ali fica muito claro como que os contos eles vão sendo espalhados. Porque um conta para um, que conta para o outro e que vai contando para o outro, e assim pode passar por gerações. E eu tenho certeza que você vai ser uma dessas pessoas que vai contar esse conto da Branca de Neve ao contrário para alguém, mostrando uma outra visão, a Branca de Neve como uma pessoa má. Então, você gostou desse conto, da Branca de Neve ao contrário? Lá no início, a gente tinha perguntado, né? O que você imaginava desse conto com esse título, Branca de Neve ao Contrário? Foi assim que você tinha imaginado? Você tinha imaginado totalmente diferente? Você usou bem a sua criatividade? Conseguiu ser bem criativo ali? Ou você se aproximou disso que eu contei para vocês? É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque quanto mais a gente inventa, né, mais criatividade a gente vai mostrando. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que achou da atitude do caçador? O que você pensa dessa atitude do caçador de contar a verdade? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que achou da atitude do caçador? Agiu certo? Agiu errado? O que você faria nessa situação? Mas hoje, infelizmente, a nossa aula já terminou, mas eu encontro você na nossa próxima aula. Até lá!